Enquanto todo mundo em Portugal falava sobre as mudanças da nacionalidade, da lei dos estrangeiros, da lei de retorno e deportação, uma mudança entrou em vigor de forma silenciosa em junho desse ano e alterou uma coisa que quase todo imigrante usa no dia a dia: a carta de condução. O assunto é bem sério, então eu sugiro que você fique comigo até o final desse vídeo. Eu sou Kézia Costa, vivo em Portugal há mais de 6 anos e atuo também na Espanha, acompanhando de perto processos de brasileiros que decidem recomeçar por aqui. E toda semana eu trago informações atualizadas sobre Portugal e sobre Espanha. Então, se você quer sempre ficar atualizado, já me segue por aqui para não perder nenhuma informação. E vamos direto ao que interessa? No dia 8 de junho de 2026, foi publicado no Diário da República o Decreto-Lei de número 114/2026, que entrou em vigor logo no dia seguinte, 9 de junho. O sumário é curto e parece inofensivo. Altera o regime de habilitação legal para conduzir. O próprio texto do decreto até apresenta uma mudança como algo positivo para o imigrante, afirmando que reconhece a necessidade de possibilitar que o cidadão estrangeiro resida legalmente em Portugal tenha acesso mais flexível, ainda que seguro à condução, por se tratar de um bom instrumento de integração ao acesso ao trabalho. O próprio texto do decreto até apresenta a mudança como algo positivo para o imigrante, afirmando que se reconhece a necessidade de possibilitar que o cidadão estrangeiro a residir legalmente em Portugal tenha um acesso mais flexível, ainda que seguro, à condução, por se tratar de um bom instrumento de integração e acesso ao trabalho. Soa bem, não é? Só que a flexibilidade vem com uma condição que eu preciso te mostrar agora. O ponto está no artigo 16, no novo número 9, que diz o seguinte: nas situações em que o condutor é cidadão extracomunitário e titular de um visto ou autorização de residência válida, os prazos de validade da carta de condução são reduzidos para a data de validade constante no seu documento de residência. Traduzindo, se você é brasileiro ou de qualquer país de fora da União Europeia, a sua carta de condução deixa de ter aqueles prazos longos de muitos anos e passa a valer exatamente até a data em que a sua autorização de residência vence. A carta caduca junto com esse documento e tem mais. Esse mesmo artigo, no número 10, traz a criação de uma nova marca que passa a constar nas novas cartas, o Código de Restrição 794. Esse código informa que a carta só é válida enquanto o seu título de residência estiver válido ou em processo de renovação. Ou seja, o próprio decreto já deixa isso registrado no documento físico. E para quem pensa que está protegido porque já trocou a CNH pela carta portuguesa antes de junho, o próprio decreto responde isso também. No artigo 4º, sobre as disposições transitórias, fica definido que a mesma verificação de validade do visto ou da autorização de residência se aplica às cartas emitidas antes da entrada em vigor do decreto, mesmo sem o código 794 estampado. Traduzindo, se você trocou a sua CNH antes de junho, a regra vale do mesmo jeito para você. A única diferença é que na sua carta mais antiga o código não aparece visualmente, mas a restrição existe do mesmo jeito. E na prática isso significa que enquanto a sua autorização de residência estiver válida, a sua carta está válida. Se a sua residência está em processo de renovação formalmente comprovado, a carta continua te cobrindo. Mas se a sua autorização de residência caducar e você ficar sem esse comprovante em mãos, mesmo que temporariamente, a sua carta de condução entra na mesma zona de risco. Imagina o seguinte cenário, que infelizmente não é raro, viu? Um imigrante que já mora em Portugal há alguns anos com toda a sua documentação em dia, mas cuja renovação da residência atrasou na AIMA além do previsto. Enquanto ele espera o novo cartão chegar, ele está tecnicamente sem o comprovante físico da residência. Se nesse meio tempo ele for parado numa fiscalização de trânsito, a carta de condução agora vinculada a esse mesmo prazo
pode ser questionada. Mesmo que o atraso não seja culpa dele, e sim do próprio sistema. É praticamente a mesma lógica. O limbo da renovação da ARMA, que eu já expliquei aqui no canal outras vezes, se o sistema atrasa, se o cartão demora além do prazo do comprovante, agora não é só a sua permanência legal que fica pendurada, é também o seu direito de dirigir. E há um detalhe que reforça com seriedade isso. Quem trocou a CNH pela carta portuguesa antes de junho tinha até então uma validade de 15 anos. Agora, na prática, para quem é extracomunitário, essa validade pode cair drasticamente, dependendo do prazo da sua própria autorização de residência, que muitas vezes é de apenas 2 anos. Vale lembrar também que nem todo mundo se resolve só com a categoria B da carta. Quem precisa de categorias adicionais, como motorista de veículos pesados, de autocarro ou quem trabalha de TVDE, precisa do chamado grupo 2, que é obrigado a tirar a carta portuguesa. O mesmo vale para quem já passou dos 60 anos, ou seja, justamente para quem fez tudo certo, mas correu atrás da carta portuguesa para poder trabalhar e circular com segurança. E é quem fica mais exposto a essa nova regra. Essa mudança não é isolada. Ela se encaixa num contexto mais amplo de aumento de fiscalização que eu já venho aqui falado e acompanhando aqui com vocês. Só em 2025, a UNEF, que é a unidade da PSP voltada para estrangeiros, realizou 4.330 operações e fiscalizou mais de 33 mil cidadãos estrangeiros. Os retornos voluntários de imigrantes em situação irregular quadruplicaram em 2024 para 2025 e a própria PSP assumiu que a fiscalização deve continuar aumentando em 2026. Com essa máquina de fiscalização crescendo nesse ritmo, não é ingenuidade nenhuma imaginar que a verificação da validade da carta de condução atrelada à residência vai entrar nessa conta com facilidade. E vale lembrar que esse tipo de fiscalização não acontece só em operações de rua. Cada vez mais, órgãos como o PSP, a própria ARMA, têm acesso cruzando ali diferentes bases de dados, o que significa que uma carta de condução com o código 794 vinculada à sua residência já vencida pode ser identificada de forma automática sem sequer precisar de uma abordagem direta. Isso reforça que a estratégia de esperar dar errado para resolver depois ficou ainda mais arriscada do que já era. E até agora o governo não deu nenhuma declaração pública detalhada explicando essa mudança. Além daquela frase genérica dentro do próprio decreto, não houve nenhuma entrevista, não houve nenhuma nota, nenhum esclarecimento. O IMT até o momento também não publicou nenhuma orientação prática de como deve ser aplicado no dia a dia. Isso deixa o imigrante mais uma vez numa zona cinzenta, sujeito a uma norma que ainda não foi definitivamente esclarecida. E para muita gente a carta de condução não é um luxo, viu? É o que leva ao trabalho, é o que sustenta a casa. Por isso, o alerta que eu quero deixar aqui é direto. Manter a sua autorização de residência sempre em dia e dar entrada na renovação com antecedência antes do vencimento se tornou ainda mais essencial do que já era. E se você está perto do vencimento da sua residência ou se já não sabe exatamente qual é o seu prazo, não espere a situação se resolver sozinha. Agende hoje mesmo a sua consultoria, vamos organizar tanto a sua renovação de residência quanto entender o impacto disso na sua carta de condução. O link está aqui na descrição do vídeo e se você ainda não trocou a sua CNH pela carta portuguesa, esse também é um bom momento para revisar todo o seu planejamento documental, entendendo desde já qual será a validade da sua futura carta com base no prazo de residência atual e organizando as renovações e futuras de forma integrada ao invés de tratar cada documento como um ato isolado. Se esse vídeo te ajudou a entender uma mudança que quase ninguém está comentando, compartilhe com quem depende de um carro, seja para o seu dia a dia ou para trabalhar, porque essa informação precisa circular. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar de olho nessas mudanças que passam despercebidas em meio a tanta notícia. E obrigado por assistir até aqui, cuide de você, da sua documentação e até o próximo vídeo.